Fala, Experts! Beleza? Léo Quinito, você tá na Expertix e hoje eu sei que você acabou de comprar uma Alexa aí, de repente você aproveitou aí o Prime Day, Black Friday, alguma coisa, você acabou de comprar uma Alexa e você tá querendo saber sobre rotinas, como é que você faz para a coisa ficar bonita, para fazer coisas automáticas. Então vem comigo pra gente falar hoje sobre os gatilhos, né, ali da Alexa. Vem comigo! Então, Experts, tô feliz que você tá aqui, eu tô aqui para te ajudar. Mas antes disso, não se esqueça, pelo amor de Deus, aperta aí o botãozinho do like, depois o botãozinho para você se inscrever e por último o sininho, escuta aí. O sininho das notificações para você sempre saber quando a gente tiver vídeo novo no canal, beleza? Tô aqui para te ajudar e me ajuda, lembra disso. Bom, olha só, tá com uma Alexa aí? Quer saber mais sobre automação? Então é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Por que acontece? As pessoas compram uma Alexa às vezes e começam a dar comandos de voz e acham que isso é automação. Gente, na verdade, acionar as coisas por comando de voz não é automação, tá? Por quê? Você simplesmente está substituindo uma ação por outra. Você está substituindo, por exemplo, para acender uma lâmpada. Você está substituindo a ação de você ir lá apertar o interruptor pela ação de você falar alguma coisa, tá? É mais cômodo, dependendo da situação? É, lógico. Você de repente vai estar ali na cama e fala para ela apagar a luz, ela apaga para você. Mas isso não é uma automação. Isso não é alguma coisa reagindo automaticamente a algo que não é diretamente ligado àquilo. Ou seja, quando você, por exemplo, tem um sensor de movimento, você entra na cozinha e a luz se acende, isso é automação. Porque uma ação sua que não tem nada a ver com acender a luz fez a luz ser acesa de acordo com uma programação sua, tá? Então, isso é automação. E aí, quando você está na Alexa, ela te possibilita algumas maneiras de começar sua automação, tá? Isso são chamados gatilhos. É aquilo que, quando você acontece, a tua automação começa, tá? Mas antes de falar desses gatilhos, que a gente também chama de triggers, né, em inglês, eu preciso te dizer uma coisa. Muitas das coisas que eu falo aqui no canal, elas estão habilitadas apenas na versão dos Estados Unidos da Alexa, tá? O que isso quer dizer? Quando você compra uma Alexa aqui no Brasil, você vai lá e se cadastra numa conta da Amazon, em princípio você está com uma conta brasileira, tá? Então tem todas as coisas que a Amazon já pensou, já testou e já liberou para a gente usar aqui no Brasil, tá? E, infelizmente, muitas vezes, muitos dos recursos que já estão disponíveis lá fora, você não consegue usar aqui. Só que você tem a liberdade de trocar a tua conta a qualquer momento para uma conta americana e passar ter esses benefícios, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um passo a passo por escrito, tá? De como você faz para trocar sua conta de brasileira para americana. Agora, presta atenção, porque dependendo de quando você está vendo esse vídeo, na verdade, pode ser que já esteja passado muito tempo da publicação dele, pode ser que esse método já tenha mudado, tá? Porque isso já mudou várias vezes desde que eu tenho Alexa. Cada hora a Amazon muda uma coisinha no site, então fica diferente. Eu vou deixar de novo aí embaixo o método que está valendo na data da publicação desse vídeo, tá? Então você foi lá, mudou a tua conta para a conta americana, você tem que ter um endereço, né, nos Estados Unidos, e aí você vai lá, muda a tua conta para a conta americana e pronto, você passa a ter acesso a quase tudo que a Alexa faz para quem está efetivamente lá nos Estados Unidos, né? E aí o que acontece? Para você ter automações, você tem que criar na Alexa uma coisa que se chama rotina, né? E aí, é como eu disse, essas rotinas são acionadas por alguns gatilhos. Até bem pouquinho tempo, tá, gente? Pouquinho mesmo, coisa de tipo 1 mês atrás, 2 meses atrás, a gente tinha uma lista de 5 tipos de gatilho que você podia usar para começar uma automação na Alexa, tá? Então, você tinha ali, há muito tempo, voz, né? Que é você falar alguma coisa e alguma coisa ser executada. Então, você pedir para a Alexa falar tipo assim, bom dia. Até me respondeu a minha aqui. Falar tipo, vou até deixar a minha no mudo aqui. Falou assim, por exemplo, bom dia, né? Aí ela vai fazer um monte de coisas baseado naquele bom dia. Então, esse é o primeiro tipo de rotina, né, de automação baseada num pedido de voz, tá? O segundo tipo, que também já tem bastante tempo, é o de agenda. O que é agenda? É você dizer um dia, um horário, ou para todo dia, no horário X acontecer. Então, ela vai conseguir fazer isso. Você agenda um horário e todo dia naquele horário
ou uma vez só naquele horário, ela vai fazer as coisas que você programar, beleza? O terceiro tipo se chama Echo Button, é porque nos Estados Unidos, há um tempo atrás, a Amazon lançou um botão que você simplesmente apertava o botão e disparava alguma rotina da Alexa, tá? Ela não vende mais esse botão, tá? Ela tirou de linha. Você, com muito esforço, talvez você até encontre usado, mas fora isso, se você não tem um Echo Button, esse tipo de automação, você não vai conseguir disparar, tá? Então, ó, já falamos de voz, de agenda e do botão. Além disso, a gente já tem há muito tempo também o que se chama casa inteligente, tá? Então, nesse casa inteligente, quando você entra nessa opção, aparecem todos os teus sensores, tá? Todos que são compatíveis, né? Então, normalmente, sensores de abertura e sensores de movimento, quando são compatíveis, aparecem aí nessa seção. Para quê? Para aquele exemplo que eu falei, por exemplo, você botou um sensor de movimento e quer quando você entrar na cozinha a luz se acender. É nessa parte aí que você vai fazer isso. Você vai lá e vai dizer, olha, sei lá, quando for entre 6 horas da tarde e 6 horas da manhã, eu quero que sempre que detecte movimento na cozinha, a luz acenda. Então, é nessa parte de casa inteligente que você vai fazer isso. E aí, de novo, os dois tipos normais de sensores que aparecem é o de movimento e o de abertura e fechamento, tá? Também tem sensores de temperatura que aparecem, tá? Então, você pode programar coisas para quando você tiver, sei lá, por exemplo, se a gente chegar a 30 graus Celsius, eu quero que o ar-condicionado ligue. É um tipo de automação que você pode programar. E também tem algumas automações disparadas por acionamento de sistemas de segurança, tá? Então, sei lá, você quer que aconteça, por exemplo, eu saí de casa, acionei o sistema de segurança que eu tenho, e aí eu quero que sempre que eu acione, por exemplo, a Alexa desligue todas as luzes da casa, porque a casa vai estar vazia. Pode fazer isso, tá? Então, de novo, voz, agenda, casa inteligente e Echo Button, tá? Então, esses 4 já tinha há muito tempo, tá? Aí, sei lá, mais ou menos um ano atrás, já tem um tempo atrás, ela adicionou o vigia, né? Ou guard, tá? Em inglês. O que é esse? Esse é um que não está disponível também aqui no Brasil, tá? Está disponível nos Estados Unidos, mas tem que ser no endereço americano, então assim, você tem que botar que você tá lá mesmo, tá? De verdade. E ele tem planos pagos. E o que esse guard faz? Ele monitora a tua casa para te avisar, por exemplo, se a tua casa está vazia e os sensores de som da Alexa detectam um barulho de um vidro quebrando, como se fosse uma janela quebrando. Você pode disparar uma automação para te avisar, para tocar uma sirene, para fazer um monte de coisas, enfim. E nos Estados Unidos você também consegue falar, por exemplo, Alexa, peça ajuda. E você já tem uma central pré-programada que vai te atender e vai em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai entrar alguém, uma pessoa ao vivo na linha para perguntar que tipo de ajuda que você está precisando e ela já tem os teus dados para de repente chamar o bombeiro, ou polícia, ou ambulância, enfim. Então acaba que pode ser muito prático, tá? Bom, então falei de 5. Aí bem recentemente, coisa de menos de um mês atrás, apareceu um novo tipo de gatilho que é detecção de ruídos, tá? Detecção de barulhos. E aí, eles dizem que é uma versão beta. Eu vou até deixar aqui nos cards um vídeo que eu falei recentemente sobre isso, mas basicamente é que você pode usar 4 tipos de som nesse momento para disparar rotinas. Tosse, ronco, latido de cachorro e choro de criança, tá? Então, assiste o vídeo que eu deixei nos cards para você saber mais um pouquinho. E aí, agora, tipo, nesses últimos diazinhos, apareceram mais 2 tipos de gatilhos para você disparar rotinas na Alexa, tá? Então, quais são esses 2 novos gatilhos que apareceram? Um é para quando você dispensa um alarme, tá? E o outro é baseado em localização. Então, são 2 tipos aí bem legais que dá para a gente fazer umas coisas muito legais. Então, vamos primeiro falar sobre o de alarme, tá? O que acontece? Neste momento, data desse vídeo... E, gente, vocês sabem que eu vou sempre botando aí foto das telas para você ir acompanhando aí, né? Maior. Mas aí o que acontece? Quando você vai programar uma nova rotina desse tipo, que é baseada em alarme, na data desse vídeo, a opção é para quando um alarme é desarmado, tá? Para quando um alarme é dispensado.
Então, o que isso quer dizer? Que agora você pode fazer uma série de ações quando você cancelar um alarme. Então, vamos dizer que você virou para a Alexa e pediu, olha, amanhã às 8 da manhã, programar um alarme para amanhã às 8 da manhã, tá? Aí ela vai, normalmente ela te pede se você quer só para o dia seguinte ou se você quer fazer isso recorrente para dias úteis, por exemplo, né? Aí você vai, faz a sua escolha e pronto. Você tem um alarme que está definido para as 8 horas da manhã. E aí o que vai acontecer? Logicamente, amanhã às 8 horas da manhã ele vai tocar, aí dependendo do teu modelo de caixinha eco, é só você passar a mão ali em cima que você dispensa o alarme ou falar para ela, dispensar o alarme e ela dispensa. E aí beleza, morri aí. Só que agora você tem um gatilho que te permite acionar uma rotina por esse ato de dispensar o alarme, tá? Então, na hora que você for lá e dispensar o alarme, ele pode, por exemplo, já acender a luz do teu quarto, já abrir a cortina, então fazer algumas coisas, de repente já ligar a tua cafeteira na cozinha, para ela já estar no ponto para quando você chegar na cozinha tomar seu café. Então, agora você tem uma série de coisas que você pode fazer baseadas em dispensa de alarme, tá? E aí, o que ele te permite fazer? Bom, ele vai te permitir que essa ação de dispensar alarme seja de acordo com o horário que você escolheu para esse alarme tocar, tá? Então, quando você vai criar a rotina, você cria lá, quero criar uma rotina baseada em alarme, ela vai mostrar a única opção é quando o alarme é dispensado, e aí depois a segunda opção embaixo é quando que isso é efetivo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um alarme para eu levantar de manhã, que é sempre às 8, eu vou botar ali, ó, se tocar entre as 7h50 e 8h20, por exemplo, né? Para ter um range aí de mais ou menos. Então, se tocar se eu dispensar um alarme entre as 7h50 e 8h20, ele vai fazer a ação que eu programar. Ou seja, se você, por exemplo, acorda às 6 horas da manhã, quer botar um alarme ali para você que é uma rotina específica, e de repente o seu filho acorda mais tarde, acorda às 8, então vai ser esse tempinho aí que você define para o alarme, para ser efetivo, que vai diferenciar o teu alarme para o alarme do teu filho, ou da tua esposa, ou de quem quer mais que ponha alarme na Alexa, beleza? Porque, de novo, mesmo que você ponha um alarme, sei lá, para 8 horas, e seu filho põe um alarme para 8h05, se você botar que o intervalo dessa rotina é de 7h50 às 8h30, ele vai fazer a mesma ação para esses dois alarmes diferentes, porque é o tempo que define, tá? Então, você tem que prestar atenção nisso, tá? Infelizmente, eu até gostaria que ele, quem sabe futuramente, que ele deixasse você escolher não só o horário, mas em que dispositivo esse alarme vai tocar, tá? Aí seria legal, porque aí, mesmo que você ou outra pessoa botassem alarmes diferentes, se fossem caixinhas eco diferentes, cada um podia disparar a sua ação sem depender do outro, tá? Mas de qualquer jeito, gente, a gente tinha aí vários outros métodos para tentar fazer isso acontecer, né? E agora a gente tem simples, pelo próprio aplicativo da Alexa, você consegue ir lá e pronto. Acordei, dispensei o alarme, alguma rotina já pode começar, beleza? Bom, além desse, gente, apareceu um segundo novo gatilho, tá? Que é o gatilho de localização. Então agora, aliás, você tem que ficar atento que uma das coisas que você precisa fazer, o aplicativo te alerta sobre isso, tá? Mas não esquece que para isso funcionar legal, você vai ter que entrar nas configurações do teu telefone, tá? E permitir que o aplicativo Alexa monitore a tua localização o tempo inteiro e não só quando você está com o aplicativo aberto, tá? Porque, de novo, normalmente o aplicativo Alexa, a permissão padrão dele era acessar a localização somente quando o aplicativo estivesse aberto. Agora, com essa função, a gente precisa que ele possa monitorar a tua localização o tempo inteiro. Então, você tem que botar lá, tem que permitir para que ele possa acessar a tua localização o tempo inteiro. E aí, como é que funciona? Ela vai te deixar cadastrar alguns endereços, tipo endereço de casa, endereço do trabalho, e aí você vai poder botar rotinas que são baseadas quando você sai ou quando você entra. Então, botei uma rotina para quando sair do endereço de casa, moro sozinho, por exemplo. Então, quero sempre que quando eu sair do endereço de casa, desligue todas as lâmpadas, desligue ar-condicionado, desligue TV, enfim, você pode escolher o que você quiser. E o contrário também. Olha, cheguei, quero uma rotina para quando eu chegar em casa.
mesma coisa. Você vai poder programar para a Alexa te dar uma mensagem de boas-vindas, de repente, já ligar uma luz específica, botar uma musiquinha gostosa para você ouvir. Então, são alternativas muito legais que você tem baseados em sair de algum lugar e chegar a algum lugar. Agora, gente, é importante ter atenção com uma coisa. Essa detecção de localização, ela é baseada em GPS, tá? Então, isso aí tem um range ali de incerteza, tá? Dependendo da qualidade do GPS, 3 metros, 5 metros, 10 metros, 15 metros. Então, por exemplo, você mora num prédio, quando você chega na portaria do teu prédio, ali na cercania do teu prédio, provavelmente a tua caixinha Echo já está identificando que você já está ali na região e pode ser que ela já comece a executar alguma coisa, tá? Então fica atento para isso, porque de repente você queria fazer uma automação para quando você efetivamente entrasse pela porta. Provavelmente não vai funcionar, porque vai detectar a tua presença antes de você efetivamente entrar pela porta da tua casa, beleza? Agora, se você quer que, por exemplo, que uma luz já esteja acesa quando você entra, aí beleza, isso já ser executado 1, 2 minutinhos antes de você entrar, porque o que você quer é exatamente isso, né? Que já esteja aceso na hora que você entra. Beleza, gente? Então, olha só, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Acho que é só o começo, tá? Eu prevejo aí a Amazon adicionando mais e mais possibilidades de gatilhos para automações, tá? Inclusive, eu estou esperando muito que ela adicione a oportunidade de você ter mais de um gatilho para acionar uma rotina. Ou seja, vamos dizer, por exemplo, que eu quero que acione uma rotina se a temperatura chegar a 30 graus, mas também ela tem que verificar se a umidade está abaixo de tanto, sei lá, uma coisa assim. Ou seja, ela poderia ligar o ar-condicionado. Então, outros sistemas de automação, como o Samsung SmartThings, que é o que eu gosto mais de usar, ele te permite mais de uma condição para acionar uma automação. No caso da Alexa, hoje em dia a gente só consegue fazer isso baseado em um gatilho, tá? Então, de novo, aumentaram as possibilidades de gatilho. Agora a gente tem um total de 8 possibilidades de gatilhos, aí, 8 classes de gatilhos, né, que a gente tem para fazer. Então, de novo, só nesse ano surgiram mais 3 novas que não tinha antes. E aí, espero que essa lista continue a aumentar e que a gente em breve tenha a possibilidade de acionar com mais de um gatilho. Beleza, gente? Então era isso, espero que vocês tenham gostado. E se não sabe, aqui no canal a gente tem um lema, que é o seguinte: se tá problemático, coloca no automático. Um abraço.